Não dá para a gente interpretar essa passagem sem levar em consideração seu contexto imediato. Ela está ligada aos eventos que aconteceram no Jordão, mas ela também está atrelada ao texto que fica entre o Jordão e o deserto. O texto que narra o batismo de Jesus e o texto que narra a tentação de Jesus. Entre o Jordão e o deserto, o que você encontra na Bíblia? Vamos pensar alguma coisa aqui importante. Quando você lê Mateus, como que Mateus abre o Evangelho? Com uma genealogia, não é isso? Mas Lucas coloca a genealogia logo na abertura? Não. Onde é que ele colocou a genealogia? Entre o Jordão e o deserto. As genealogias, elas têm uma importância. Em vários livros da Bíblia, a depender do uso que vai se fazer da genealogia, ela tem uma razão de ser. A razão de ser da genealogia em Lucas é a mesma de Gênesis. Você nunca parou para perceber que a cada virada na história, a cada momento crucial da história, seja da história de Adão, seja da história de Noé, seja da história dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, cada virada histórica é marcada por uma genealogia? Ou seja, as genealogias são passagens, elas são portais, elas fecham uma história e abrem outra história. Elas estão num momento de mudança de cenário. Segunda razão pela qual a genealogia em Lucas deve nos chamar a atenção, não só porque ela reflete o uso da genealogia para fechar e iniciar novas histórias, mas a genealogia nos leva para as origens, nos leva para Gênesis, nos leva exatamente para onde começou tudo. O que Lucas nos oferece com essa genealogia é uma verdadeira teologia bíblica da nova criação, uma legítima teologia bíblica da nova criação estabelecida por Jesus, uma teologia bíblica que vai da nova criação ao estado probatório, inclusive o estado probatório. Deixa eu explicar isso. Quando lemos o versículo 21 e 22, nós descobrimos que ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado, e acontece algo maravilhoso, algo emblemático. Há um testemunho, é o testemunho mais poderoso que poderia existir a favor de Jesus Cristo. Não é o testemunho dos seus apóstolos, não é o testemunho dos seus discípulos, muito menos o testemunho de Pôncio Pilatos, muito menos o testemunho do Sinédrio. Trata-se do testemunho das pessoas da Trindade, trata-se do testemunho do próprio Pai e do próprio Espírito. A Bíblia diz que aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. É uma cena criacional, é uma cena de criação, é a cena da formação de um novo cosmos, um cosmos agora redimido, restaurado por Jesus e pela sua obra. Por isso o Espírito Santo está presente na nova criação, por isso está presente na nova criação aquele por meio de quem o Verbo é também o participante criador, e é o testemunho do Pai. A coisa mais maravilhosa e poderosa que poderia acontecer com Jesus: você é meu filho amado, em você eu tenho deleite, alegria, prazer. Jesus escuta a voz do Pai na sua obediência, sob o testemunho do Espírito Santo, que o
Pai não só o identifica como o Filho, mas diz que Ele é o Filho do seu prazer, o Filho da sua alegria, o gozo da obediência, o gozo do Filho que obedece, do Filho que segue o ordenamento do Pai. Não é estranho que Lucas termine dizendo: você é o meu Filho amado, em você me agrado, e na sequência começa uma genealogia? Observe o que o texto faz. Na mesma hora em que a gente escuta o testemunho do Pai sobre o Filho, começa uma genealogia. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli. Bom, eu não vou cansar vocês. Vocês já sabem que é uma genealogia invertida. Começa com Jesus, José, vai indo. Não perca seus olhos de vista, sobretudo para o versículo de número 38. Filho de Enos, filho de Sete. E termina com quem? Filho de Adão, filho de Deus. Observe como Lucas está contrastando o Filho de Deus que lhe dá prazer, o Filho de Deus que lhe dá alegria, o Filho de Deus que obedece, que no batismo expressa na sua humilhação o seu compromisso em ser fiel e obediente ao Pai, em contraste com aquele que é o Filho de Deus, mas que se chama Adão. Claramente Lucas está colocando o seu leitor diante de uma comparação que ele não pode deixar de fazer. Lucas está colocando diante dos seus olhos não só a cena da criação, mas ele coloca na cena da criação os dois filhos de Deus, os dois cabeças de raça, os dois que representam a humanidade, seja na queda, seja na redenção. Os dois estão em comparação, os dois estão na nossa cara, Adão de um lado e Jesus do outro. E tudo que se segue é uma resposta à pergunta: como Adão lidou com o poder que Deus lhe deu, como Jesus lidou com o poder que Deus lhe deu. Observe, só nos conhecemos, vai dizer uma poetisa chamada Wisława Szymborska, polonesa. Só nos conhecemos na medida em que somos postos à prova. É interessante como a comparação que Lucas vai estabelecer entre de um lado Adão e entre o lado Jesus, ela é mediada por um estado probatório. Esse estado probatório está presente exatamente nos versículos 1 e 2, que só fazem sentido para a gente à luz de todo esse contexto que nós acabamos de apresentar. É esse contexto que serve como um farol, que ilumina o versículo 1 e 2 e nos mostra um Jesus agora num estado probatório. A diferença é que, de um lado, tínhamos Adão, que tinha poder, mas não se contenta com o poder que tem e quer mais poder. Do outro lado, nós vamos encontrar o Filho de Deus, Jesus, em contraste com Adão. Ele tem poder e se contenta com o poder que tem. Ele não quer mais poder. De um lado, o Filho de Deus, Adão, que foi tentado no estado probatório, em fartura, num jardim de delícias. Do outro lado, o Filho de Deus, Jesus, tentado não no jardim, mas no deserto, tentado na escassez, tentado na fome, tentado na carência. Os dois estão num estado probatório, os dois estão sob provação.